Olá pessoal do Arte com Amor, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma breve reflexão baseada no texto da Bíblia encontrado no livro de Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 12 até o versículo 16. Vamos ler esse texto? Prosseguindo para o alvo. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Essa passagem, o apóstolo Paulo, ele faz essa comparação da vida do cristão como uma corrida ou uma caminhada. E ele deixa alguns passos práticos que a gente pode aplicar na nossa vida hoje. E eu queria trazer esses passos para que você também possa estar progredindo na sua vida como cristão. O primeiro passo prático que Paulo deixa para nós é o seguinte: esquecer das coisas que ficaram para trás. Deixar o passado para trás. Nós estamos vivendo num tempo que é bem diferente. Eu creio que ninguém estava esperando passar por uma pandemia, ninguém estava aguardando o coronavírus e ninguém queria isso também, né? Mas esse é o momento que nós nos encontramos. E eu acredito que o olhar para trás, o ficar pensando em como a vida era antes da pandemia, é uma perda de tempo. Porque as coisas, do jeito que elas estão hoje, a gente precisa encarar elas. E a gente precisa prosseguir, olhar adiante. Se a gente for parar para pensar numa corrida, os corredores, eles não ficam olhando para trás, senão isso vai atrapalhar eles na corrida. Mas eles sempre estão voltados para frente. E eu creio que nós, como cristãos, não devemos também ficar olhando para o passado. A gente deve focar os nossos olhos para aquilo que está adiante. E é exatamente isso que Paulo traz nesse segundo passo prático. Avançar para as coisas que estão adiante. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que Deus quer te ensinar nesse momento? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Deus ele sempre está nos ensinando. Sempre existe algo que Ele quer revelar a nós acerca dele e Ele quer fazer a sua obra também em nós. E eu queria deixar essa reflexão para você hoje. Qual é a lição que Deus tem para nós, para você, nesse momento em que nós estamos passando? Ele tem um propósito para cada coisa e eu creio que nesse momento existe algo precioso que Deus quer nos ensinar, para que o nosso caráter seja moldado, para que a nossa vida seja transformada pelo Senhor. Existe algo que Ele quer ensinar a mim e a você. Eu tenho aprendido que nesse tempo em que nós estamos em nossas casas, é um tempo precioso para nós passarmos mais tempo com Deus, conhecendo Ele mais profundamente. E é exatamente isso que Paulo traz como alvo aqui também nessa passagem, no versículo 10 e no versículo 11. O alvo de Paulo, a gente pode falar que é esse: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E da mesma maneira, eu creio que esse deve ser o nosso alvo na nossa vida como cristão: o conhecer Jesus, o desejo de conhecer mais dele. E essa é uma oportunidade que nós estamos tendo nesse tempo de pandemia. O quanto nós estamos buscando conhecer mais do Senhor Jesus, o quanto nós estamos buscando compartilhar do seu sofrimento e alcançar a ressurreição dentre os mortos pela obra de Cristo Jesus. O último passo que Paulo deixa para nós é esse: prosseguir para o alvo para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Quando Paulo diz aqui prosseguir, dá a entender esse avanço, esse progresso que a gente tem na nossa vida com Deus. Assim como numa caminhada ou numa corrida,
existe uma linha de chegada. E para a gente chegar nela, a gente precisa avançar. Eu sei que parece óbvio isso, mas a nossa vida com Deus, ela também deve ter esse avanço. Nós devemos progredir. Não podemos ficar parados no mesmo lugar para sempre. E quando Paulo diz sobre o alvo, sobre o conhecer a mais Jesus, para a gente progredir na nossa vida como cristão, a gente precisa querer conhecer a mais a Cristo, querer compartilhar do seu sofrimento e alcançar a ressurreição também. Eu queria terminar essa reflexão com aquilo que Paulo diz no versículo 16. Tão somente viva de acordo com o que você já alcançou. Para pensar mais uma vez agora, como você estava no início dessa pandemia, antes de tudo isso começar até. Quantas coisas aconteceram, né? Quanta coisa mudou, não só externamente, mas dentro de nós também. Eu creio que Deus ele tem feito a sua obra, o quanto nós temos progredido na nossa vida como cristãos. E eu queria deixar até esse encorajamento para você. Olha quanta coisa a gente passou e a gente está aqui hoje. Quanta coisa a gente enfrentou, a gente perseverou e a gente está aqui. Deus, ele tem nos ajudado em tudo isso, com certeza. Ele tem nos apoiado, ele tem sido paciente, ele tem sido amoroso com nós. E eu creio que ele quer continuar fazendo essa boa obra em nós. Então, que você possa continuar firme na sua caminhada, não encarando ela como um tiro de 100 metros, mas como uma maratona. E nessa maratona é necessário que você tenha fé e perseverança, para que a cada dia você avance um pouco mais em conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Eu gostaria de dedicar essa reflexão para todas as mães que estão assistindo e parabenizar cada uma de vocês pelo seu dia. Mãe é um símbolo de perseverança, de força e de amor, de alguém que cuida dos seus filhos desde o ventre até toda a sua vida. Que vocês, especialmente, possam perseverar em Cristo, sendo fortalecidas pelo amor do nosso Deus. Deus abençoe. Olá pessoal, tudo bem? No Arte com Amor de hoje, vamos aprender a fazer Eggs Benedict, uma receita muito fácil e muito gostosa de fazer no café da manhã. Vamos para os ingredientes? Para essa receita, vamos precisar de 4 fatias de pão de sua preferência, 4 ovos, 4 fatias de presunto cru ou cozido, 120 gramas de manteiga com sal derretida, 2 gemas, suco de 1/4 de um limão, uma pitada de sal e pimenta do reino e uma colher de sopa de vinagre branco. A primeira parte dessa receita é fazer o molho holandês. Em um bowl em banho-maria, bata as gemas e lentamente vá adicionando a manteiga, batendo com o fouet até dar o ponto de maionese. Adicione o sal, pimenta do reino, suco de limão, bata um pouquinho e reserve. Nessa mesma panela em que fizemos o molho, adicione o vinagre à água e misture. Coloque os ovos já quebrados com o uso de uma tigela e deixe cozinhar por 3 minutos e meio. Enquanto os ovos cozinham, em uma frigideira, adicione um fio de óleo e levemente doure as fatias de presunto. Assim que os ovos estiverem cozidos, retire-os e coloque em um prato com papel toalha. Fatie os pães, passe um pouco de manteiga e toste-os na mesma frigideira que usamos para dourar o presunto. Para a montagem, vamos colocar o pão. Em seguida, colocar uma fatia de presunto, o ovo pochê e cobrir com o molho holandês. E está pronto o nosso Eggs Benedict. Bom apetite!
Gente, ficou muito bom, muito gostoso. Façam na casa de vocês que vocês vão gostar. E se inscrevam no canal, dê o like e até a próxima receita. Tchau!